Olá, boa tarde. Quero agradecer a todos que estão aqui hoje, participando do primeiro webinar da Vox Nova. Quero agradecer também ao Instituto pelo convite, de poder estar aqui hoje, participando com um tema tão importante para a nossa rede de proteção, a proteção das crianças. E hoje eu vou falar com vocês sobre jogos sexuais na infância. O que são jogos sexuais na infância? Como devo intervir, o que eu devo saber, como eu devo chegar na criança, como eu devo orientar pais, pessoas que não entendem às vezes o que é um jogos sexuais na infância. Então vamos falar primeiramente de como que essa sexualidade ela se manifesta na criança, tá? Então essa sexualidade ela se manifesta através do toque, A criança às vezes com o toque causa ali curiosidade, ela quer entender mais sobre o seu próprio corpinho, ela quer saber como que é, e aí começa a ter curiosidade sobre o corpinho do outro também, ela começa a perceber que menino e menina é diferente, e ela, essa criança quer saber como que é, e às vezes entre meninas também quer saber se é do mesmo jeito, e ele começa as curiosidades, ok? Então assim, a criança, essa sexualidade ela se manifesta tocando em seu próprio corpo, tendo curiosidade sobre as partes íntimas, principalmente, fazendo perguntas sobre sexualidade, praticando jogos, brincadeiras, interações sexuais, Então é dessa forma que se manifesta. E a criança ela está aprendendo sobre o próprio corpo dela, sobre o corpo do outro e sobre os relacionamentos. E o que são jogos sexuais? Jogos sexuais é uma manifestação sexual que são interações entre crianças nas quais apresentam curiosidade sobre os seus próprios corpos e principalmente sobre as partes íntimas. E aí vamos falar um pouquinho do que leva. O que leva uma criança a praticar jogos sexuais, Curiosidade sobre as partes íntimas. Ela quer saber a diferença entre menino e menina, como eu falei anteriormente, E a falta de educação sexual, que é algo leve e esporádico, Então, assim, faz muita diferença. E qual que é a frequência? A frequência com que essas crianças podem, cometendo esse comportamento aí dos jogos sexuais. Depende muito e varia muito. Então, algumas crianças vão praticar uma única vez, E ali já sanou a curiosidade, não vai fazer mais. Mas algumas crianças vão praticar já várias vezes. Acontece muito entre pares do mesmo sexo, é muito normal acontecer. E quando começa, essas curiosidades, quando começa esses comportamentos? A partir dos 2 anos, a qualquer momento pode estar acontecendo, O pico maior é entre 3 e 6 anos, A partir dos 6 tende a diminuir, Essa curiosidade aí, esses jogos sexuais. Por quê? Porque a partir dos 6, muitas das vezes a criança já sanou ali aquela curiosidade, o que ela queria saber já foi sanada, de alguma forma foi sanada, Então aí, como já foi sanada, tende já os jogos sexuais não fazer parte mais, da vida dessas crianças. Onde e com quem acontece jogos sexuais? Entre irmãos, entre amigos, entre primos. Os jogos sexuais, eles são esperados pela infância, porém precisa de intervenção adulta. E pode acontecer também em casa, na escola, na igreja, no parquinho, em condomínios, em festa, mas precisa de intervenção. O adulto precisa sempre intervir, ok? Uma intervenção inadequada, ela pode gerar na criança ansiedade, medo, vergonha, inadequação, insegurança, trauma, A gente precisa ensinar e não punir, Ensinar sobre limite corporal, privacidade, intimidade, partes íntimas, proteção do corpo e os tipos de toque. Toque bom, toque ruim, o que pode, o que não pode, Então a gente precisa acolher essa criança, orientar e não punir, porque a criança de alguma forma ela está pedindo ajuda. A criança, quando ela entra nos jogos sexuais, ela tá falando com o adulto ali em si, ela precisa de ajuda, porque de alguma forma ela quer que o adulto intervenha, Se é uma curiosidade, que isso não é curiosidade, Se não é, se é outra coisa que tá acontecendo, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente nos jogos sexuais transtornado, ela também tá pedindo ajuda. Porque a criança, ela fala com a gente através do comportamento, dificilmente uma criança vai chegar pra gente e dialogar, e contar e falar, com palavras assim. E muitas vezes, se não na maioria, as crianças falam através do comportamento dela, tá? Então a gente precisa ficar muito atento
quando acontece jogos sexuais, observar, identificar, né? Identificar se é esperado para a idade, né? Para aquela fase ou não. Então, os jogos sexuais inadequados, eles são os jogos sexuais que a gente chama de transtornados. E o que são esses jogos sexuais transtornados? Não é esperado para a infância. O que não é esperado? Sexo oral, beijos tóxicos, simulação de ato sexual, a criança inserir objetos nas partes íntimas da outra criança ou nas suas próprias partes íntimas. E isso são jogos sexuais transtornados, porque não condiz com a idade da criança ali, né? Com o repertório de criança. Então não condiz, né? Então é jogos sexuais transtornados. E o que leva uma criança a praticar jogos sexuais transtornados, né? Os principais motivos são, assim, que fique bem claro que existem vários outros motivos também que pode acontecer. Então a gente aqui vai citar, eu vou citar os principais, que são: a criança ouviu os pais fazendo sexo, né? E às vezes por falta de cuidado ali, de trancar uma porta porque esqueceu, né? Não foi por querer, mas a criança acabou vendo, né? E aí o que acontece? A criança, né, ela viu, então ela tende a reproduzir. A criança teve acesso à pornografia. Alguém falou sobre esse assunto com a criança ouviu alguma conversa sobre isso, a criança foi abusada sexualmente ou a criança foi erotizada, né? Esses são os principais motivos que levam a criança a cometer, né, ali, a praticar os jogos sexuais. E quais as consequências dos jogos sexuais transtornados? Vamos falar agora sobre as consequências. Jogos sexuais transtornados podem trazer consequências e causar danos psicológicos semelhantes ao do abuso sexual. Terrível, né, gente? Infelizmente. Porque, assim, se a gente pensar bem, o que aconteceu, né, para essa criança estar cometendo jogos sexuais transtornados é muito pesado, é muito difícil, é terrível. E que de qualquer forma é abuso, né? Porque se a criança ela teve acesso à pornografia, se a criança, se alguém falou com a criança sobre sexo, né? Então, de alguma forma, essa criança passou por uma situação ali de abuso e traz consequências terríveis. Então, assim, a criança, ela pode, né, na fase adulta ali, ela pode, né, ter uma percepção distorcida do seu próprio corpo, pensamentos negativos de suas partes íntimas, repulsa a carinhos e beijo na boca a partir da adolescência e resistência à relação sexual na vida adulta. Tudo isso pode vir como consequência, né, se desses jogos transtornados aí, por alguma coisa que aconteceu com essa criança e que talvez também não foi abordado de forma adequada e levado, né, para tratamento. E quais são as características dos jogos sexuais transtornados? Coerção, força física, manipulação, invasão do corpo. Criança mais velha, na maioria das vezes, ela usa da sua autoridade. E aí, como podemos intervir? Se a gente aborda, né, as crianças aí, duas crianças praticando jogos sexuais, como intervir? Como que o profissional deve intervir nessa situação? A principal preocupação não deve ser o que a criança está fazendo, e sim o porquê que ela está fazendo. Precisamos memorizar isso. Isso é muito importante, tá? A principal preocupação não deve ser o que a criança está fazendo, e sim o porquê que ela está fazendo. Então não chegue para a criança falando sobre jogos sexuais, porque a criança não vai entender. A criança, ela não entende, né? O raciocínio dela não vai conseguir interagir ali com a gente falando o que é só jogos sexuais, ela não vai entender. Então chegue para a criança falando sobre limite corporal, e a partir daí começa uma conversa, um diálogo, né? Ensine que brincadeira com as partes íntimas não é permitida, de forma alguma. A gente não pode brincar, né, com as partes íntimas do coleguinha, e nem os coleguinhas podem brincar com as nossas partes íntimas. Então é importante ensinar isso para a criança. Ensinar para a criança que a principal regra é: ninguém brinca com as partes íntimas de ninguém, tá?
Isso é um ponto assim muito importante para você fixar para a criança, tá? Que ninguém brinca com as nossas partes íntimas e nem a gente brinca com as partes íntimas de ninguém. E o que fazer ao ver uma criança praticando jogos sexuais? E aí, o que fazer? Primeiro, não demonstrar reação de susto ou reprovação, porque se você aborda essa criança assustada e ali com aquele comportamento de reprovação e às vezes brigando, falando, essa criança automaticamente ela pode ficar assustada, né? E ela ficando assustada e com medo, ela tende a não contar, né? O porquê que tá fazendo, o que tá acontecendo ali. Segundo, pedir para as crianças vestirem as roupas caso elas estejam despidas. Então, primeiro ponto, né, ali, né, chega, aborda a criança, peçam para se vestirem, tá? Terceiro, conversa com as crianças separadamente, de forma privada, sem ameaças, de forma tranquila, tá? Muitas vezes também alguém pergunta assim, mas eu preciso levar um para cada lugar para me conversar? Nossa, é tão difícil, não posso conversar com os dois ao mesmo tempo? Pode, tá? Isso vai depender muito da onde que você tá e quem são essas crianças, né? A idade dessas crianças. Muitas vezes dá para fazer essa orientação das crianças junto. Mas dependendo da situação, do lugar, da idade da criança, talvez seja melhor que seja separado, né? Principalmente, por exemplo, se for uma criança maiorzinha, essa criança às vezes pode ficar com vergonha, pode ficar um pouco apreensiva e talvez é melhor separá-las para poder estar falando com elas separadamente, tá? Mas isso a gente precisa ver e sentir na hora ali, né? Que situação que é, porque a gente vai observar ali o ambiente, a idade e tudo mais. Tá? Então, quando você abordar, né, que já tiver, né, abordado essa criança, acolhido, pedido para vestirem as roupas, vocês vão perguntar: o que vocês estão fazendo, né? Como é o nome dessa brincadeira mesmo? Alguém já brincou assim com vocês? É a primeira vez? Só que aqui eu falei numa sequência, né? Na hora de abordar a criança, a gente não pode falar com essa sequência, porque fica parecendo um interrogatório, né? E aí a criança vai ficar ali perdida, né? Então seja natural, né? Então faça a primeira pergunta: o que você estava fazendo? E aí a criança vai te responder, né? E aí a partir do momento que ela te responder, você vai interagindo, né? Fala que entendeu, entendi, né? Mas como que é o nome dessa brincadeira mesmo? E aí a criança te responde de novo e assim por diante. Você abre um diálogo, não um interrogatório, tá? E acolhe, no final de tudo, acolhe e orienta essa criança. O que fazer ao ver a criança praticando jogos sexuais? Continuando. Ensina a criança sobre privacidade, né? Limite corporal, intimidade e quais são os princípios da educação sexual e da prevenção ao abuso, tá? Ensinar esses mesmos princípios para todas as crianças, né? Se eu estou numa sala de aula, eu vou ensinar para todas as crianças na sala de aula esses princípios. Se eu estou numa igreja ali, numa reuniãozinha com as crianças, eu vou ensinar também. Em casa, vou ensinar para todas as crianças. As crianças precisam saber desses princípios, tá? Então, a criança que pratica jogos sexuais, elas normalmente conversam entre eles e compartilham informações sobre sexualidade de forma distorcida e até mesmo sobre pornografia. E aí, muitas das vezes a gente fica numa visão de que, mas meu filho não vai ter esse acesso, né? Meu filho, quando chegar a hora, eu vou falar com meu filho. Não existe chegar a hora. A gente não precisa esperar que a criança ou o adolescente ele venha nos perguntar, né? Essa criança, ela desde cedo, ela precisa ser, né? Ela é ensinada, ela precisa ter educação sexual, porque isso vai proteger ela de várias coisas, de várias coisas mesmo. Então, assim, para compartilhar com vocês, eu vou trazer até um relato de uma mãe que já chegou a falar, né, que era quase, né, ela não falou que era impossível, mas quase impossível acontecer, porque ela fica o tempo todo com a criança dela, né, o tempo dela é exclusivo para a criança dela e assim, ela não deixa com ninguém, então não havia muito essa possibilidade de acontecer, né, dessas informações chegarem até seu filho. Ok. A gente precisa entender que os filhos crescem. Em algum momento essa criança vai para a escola, né?
Por mais que eu seja uma mãe dedicada, que eu seja uma mãe que supervisiono, que sou uma mãe que fico ali, sabe, o tempo todo olhando o que tá fazendo, não deixo com ninguém, né? Mas essa criança, ela vai ter contato com outras crianças, principalmente quando for pra escola. E infelizmente, em várias famílias não existe isso, né? A criança tem acesso aí a celular sem supervisão, né? E aí acessa conteúdos inadequados o tempo todo. Esse é uma das causas aí que acontece quando eles compartilham nessas informações. Então, assim, e aí o que acontece? Essa criança que não tem supervisão em casa, ela acessou pornografia, acessou várias coisas. E aí o que ela vai fazer? Ela vai contar na escola. Pra quem? Para os nossos filhos, que a gente supervisiona, né? E que a gente acha que jamais vai ter esse tipo de informação inadequada. Então, essa criança, ela compartilhou. Mas se a minha criança, ela tem educação sexual, ela vai chegar em mim, se existe ali alguma curiosidade ainda do que foi falado, ela vai chegar em mim e vai pedir para que eu explique, para que seja sanada essa curiosidade. Né? Então, assim, é muito diferente de quando a criança não tem educação sexual. Ok? Porque muitas das vezes a criança, quando ela ouve informações distorcidas, né, ela guarda pra ela, né? E aí ela fica com aquela informação distorcida. E isso traz prejuízos para a vida da criança. Isso pode fazer com que essa criança também passe a cometer, né, jogos sexuais com outras crianças também. Mas e aí, como ensinar esses princípios para essas crianças? Né, falando de criança, como ensinar esses princípios para essas crianças? Com uma conversa, lendo um texto, passando uma tarefa? Não. A criança, ela não vai entender dessa forma, porque a criança, ela aprende no lúdico. Então a gente deve ensinar através de brincadeiras, dinâmicas, jogos, música, livros infantis, contação de histórias, teatrinhos, fantoche, dedoche, plaquinhas. Essa forma que a criança vai conseguir absorver mais o que a gente está falando e memorizar, tá? E a ferramenta mais poderosa que a criança tem é a brincadeira. Então a criança aprende brincando, a criança aprende através da experiência e através do lúdico. O jogo sexual precisa ser comunicado aos pais, tá? Gente, sempre que a gente abordar crianças em situações de jogos sexuais, a gente precisa informar para os pais. Os pais precisam saber. Por quê? Porque se a gente está falando de jogos sexuais esperado para a idade, ok, tá, mas é esperado para a idade, será que eu preciso mesmo falar com os pais? Sim, precisa. Porque de qualquer forma, se é esperado para a idade ou são jogos sexuais transtornados, de alguma forma essa criança está pedindo ajuda, né? E esses pais precisam saber para poder fazer intervenção dessa criança. E se houver qualquer suspeita de abuso sexual, deve ser realizada a denúncia imediatamente. Por quê, gente? Às vezes a gente fica intimidado. Eu sei que é uma situação difícil, é uma situação muito constrangedora. Muitas das vezes a gente fica sim, né, um pouco de receio em fazer a denúncia, mas é muito importante que a gente faça. E às vezes a gente fala assim, mas eu não sei, não tenho certeza, estou um pouquinho na dúvida. Deixa isso com a polícia, tá? A polícia, ela é capacitada para poder fazer as investigações. Então a gente vai deixar com que a polícia faça essa outra parte. O nosso papel é fazer a denúncia. Suspeitou que existe abuso, faz denúncia, ok? E o que precisamos saber para orientar os pais, caso necessário? Então a gente precisa entender, né, sobre EZPAS, que é Educação Sexual e Emocional e Prevenção ao Abuso Sexual, pra gente entender sobre isso, pra gente conseguir orientar quem não saiba, tá? Porque do mesmo jeito que pode ter vários pais, várias famílias que saibam, mas pode ter muitas que não saibam também. Então, primeiro, orientar os pais a não reprimir, nem negligenciar e nem fazer piada. E aí eu trouxe aqui 3 exemplos para citar para vocês, né? Então, assim, a não reprimir. Que safadeza é essa? Você para com isso? Nossa, que safadeza, né? Não é legal fazer isso, tá? E aí, negligenciar. Esse é macho mesmo, esse aí é meu machão, tá, gente? E nem
fazer piada, tá? Vocês estão gostando da brincadeira? Nossa, que bom! E deixar, tá? Então, assim, a gente precisa ficar muito atento à forma que a gente vai abordar essas crianças e orientar essas crianças. E o que precisamos saber? Para orientar essas crianças, a gente precisa orientar esses pais a não bater, a não gritar, a não colocar de castigo, tá? Mas acolher a criança e procurar entender o que aconteceu e o porquê que aconteceu. Procurar as causas daquele comportamento, porque é através das causas que a gente vai conseguir ajudar essa criança, tá? Porque se a gente não identifica a causa, a gente não ajuda e isso continua se repetindo. Explicar para os pais sobre as manifestações da sexualidade infantil e que alguns comportamentos são esperados, outros inesperados, mas que em ambos os casos faz necessária a intervenção correta. A criança precisa de ajuda deles, tá? A gente jamais pode achar que porque é um jogos sexuais esperado para a idade a gente não precisa intervir. A gente precisa intervir em qualquer das situações. Explicar também que a intervenção errada ela pode gerar vários traumas, várias consequências do que o próprio jogos sexuais. Então, assim, as crianças elas estão pagando um preço muito alto pela falta de conhecimento dos adultos em geral, né? Pais, profissionais. Então, assim, a gente não tem o conhecimento, não busca, quem paga o preço são as crianças. Ensinar que a intervenção inadequada ela vai causar traumas, né? E as crianças, se elas se assustarem, elas não vão contar. Então, o que a gente precisa fazer? Acalmar essas crianças primeiro. Ajudar elas a se vestirem, né? Retirar elas ali daquele local, né? Se for possível, se não for possível, se der para fazer a intervenção ali mesmo, faça a intervenção ali mesmo, né? Se não der, leve ela para um lugar privado, para que ela fique mais à vontade. E aí, a criança... essa conversa ela pode ser com as duas crianças ou separa as crianças. Então, por que eu falo isso? Porque às vezes vai surgir essa dúvida. E aí vai depender muito de quem são essas crianças. Porque às vezes são irmãos, às vezes podem ser primos. E aí tudo bem fazer essa intervenção junto, tá? Mas às vezes não é, e aí às vezes também depende da idade. E aí talvez se identifique ali que é melhor separá-las para fazer, tá? Tudo bem também. E aí pergunta que brincadeira era aquela, se pode conversar na mesma... Aí você pode conversar na mesma hora ou em outro momento, foi como eu falei antes. E se for entre crianças que não são da mesma família, informar aos pais, tá? Informar e orientar esses pais de como proceder. Ensinar aos pais que a educação sexual adequada é a ferramenta mais poderosa para a proteção da criança. Orientar os pais a não se afastarem as crianças, né? Mas supervisioná-las quando elas estiverem juntas, sempre brincando perto de adultos, sempre perto da gente, trazendo elas sempre para brincar perto da gente. Muitas das vezes acontece dos pais se assustarem tanto, né, com aquele comportamento daquelas crianças, que eles separam as crianças, né? Não vão conviver mais junto, não vão brincar mais junto. E às vezes são amiguinhos de longa data aí, de 3, 4, 5 anos, né? Ou então são primos, né? Imagina se for irmãos, né? Como separar essas crianças? Então, assim, separar as crianças só vai gerar mais traumas para elas, tá? Então não façam isso, não separe as crianças, mas supervisione, tá? Traga sempre essas crianças para perto de você, ou se você puder, vai para perto dessas crianças quando elas estiverem brincando junto, tá? As crianças não têm culpa de nada, as crianças não devem pagar esse preço, tá? Porque de alguma forma, com esse comportamento, elas só estão pedindo ajuda, ou que são em curiosidade, ou porque algo está acontecendo com elas, tá? As crianças não fazem isso com intenção sexual. E muitas das vezes é o que assusta o adulto, porque acha que a criança está fazendo isso porque ela tem intenção sexual. A criança ela não tem maturidade para isso, não tem, tá? A criança é totalmente inocente, ela realmente está ali só para sanar uma curiosidade ou porque ela está repetindo algo que, né, fizeram com ela, ou de alguma forma essa criança passou por alguma violência aí, tá? Ensinar aos pais a como oferecer educação sexual para as crianças de uma forma adequada, tá?
e que condiz com a faixa etária de cada um. É muito importante mesmo a gente ficar atento à faixa etária da criança, porque não podemos falar para uma criança de 3 o que a gente fala para uma criança de 7, né? Então a gente precisa estar atento às faixas etárias, tá? Porque senão a gente acaba atropelando e fazendo uma bagunça, uma confusão na mente da criança. Em alguns casos, vai ser necessário intervenção de algum profissional da psicologia, né, principalmente. E aí, geralmente, são nos casos dos jogos transtornados. Família, escola, igreja e instituições devem andar de mãos dadas, tá? Em relação à proteção à criança. Todos precisam de conhecimento, todos sem exceção. Precisa de conhecimento para a gente conseguir forças e unir uma rede de proteção para essas crianças. Porque se a gente não conseguir se unir, fica muito difícil a gente proteger. Porque, querendo ou não, estamos interligados uns com outros. Nossas crianças, elas frequentam a igreja, elas frequentam a escola, né? Elas frequentam outras instituições. Então, todos precisam estar de mãos dadas para essa causa. Precisamos ser protagonistas no desenvolvimento saudável da sexualidade da criança. Muito obrigado por ter vocês aqui. Eu agradeço, né, o convite novamente do Instituto. Espero que tenha, né, sido uma contribuição boa para vocês, que vocês, né, tenham conseguido entender realmente o objetivo e o que eu trouxe, né, o que eu quis passar para vocês. Se tiver alguma pergunta, né, eu vou estar aqui, vou estar respondendo as perguntas, podem estar fazendo as perguntas que eu vou estar respondendo. E outra coisa também, vou deixar o meu @, também, né, o Instituto vai colocar aí, podem me chamar também no direct e fazer perguntas, às vezes surgem depois, às vezes não surgem perguntas agora, mas surgem outras dúvidas, eu sempre vou estar disposta a responder. Muito obrigada e boa tarde a todos.